Hoje falaremos sobre planilhas do Excel, de um modo descomplicado. Fala pessoal, tudo bom? Como é que estão vocês? Estamos aqui no nosso canal Speed Educação para passar o primeiro vídeo, né? Hoje nós vamos começar realmente nosso projeto. Nós estamos aí galgando realmente criar uma nova opção para que vocês tenham uma educação, né? Um treinamento de um modo simples, de um modo didático, sem aquela coisa tão engessada que às vezes a gente vê por aí, mas a gente vai tentar passar da melhor maneira possível para que todo mundo tire o máximo proveito daquilo que vai ser apresentado aqui. Queria solicitar de vocês essa ajuda de curtir o vídeo, se você realmente gostar, se você tirar proveito disso, e se possível também compartilhe, por favor, as informações para que seus colegas, seus amigos, seus conhecidos tenham acesso também ao conteúdo do nosso vídeo. Bom pessoal, então começando, o primeiro assunto que a gente vai tratar no nosso canal vai ser a desmistificação de um dos principais programas que existem no mercado. Pense num programa que o pessoal precisa, que normalmente é utilizado bastante durante o uso no mercado, mas que o pessoal normalmente tem um medo gigantesco desse programa. Então, o tema do nosso primeiro assunto aqui dentro do canal Speed Educação é justamente quem tem medo do Excel. Muita gente deve ter levantado a mão aí agora, mas vamos tirar esse medo. Não tem por que você ter medo. Normalmente esse medo é justamente devido à falta de conhecimento. E isso a gente vai resolver esse problema aqui com os nossos vídeos, com nossas aulas, para que vocês tirem realmente esse estigma de que é um programa difícil, de que é um programa complicado. Vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece. Para começar, vamos começar do começo, né? Então, vamos aqui para a tela do Excel. Eu já deixei aberto aqui a telinha, porque todo mundo sabe entrar no programa, né? Você tendo ele instalado na máquina, você vai conseguir entrar. Aqui em cima, nós temos justamente a parte das suas barras de ferramentas, que é tudo muito simples, parece bastante com o que a gente encontra dentro do Word. Você tem uma semelhança em relação às guias que você vai ter aqui dentro, você tem a faixa de acesso rápido, você tem a área da tabela propriamente dita, que nós chamamos de planilha, e temos alguns outros itens que a gente vai conhecendo durante o curso, eu vou falando sobre ele. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, por enquanto, é justamente na forma como você faz a inserção da informação aqui dentro do Excel. Por que é importante a gente começar por essa parte? Porque normalmente os programas que você utiliza, a área de trabalho dele, aquela área onde você faz a edição, onde você faz o trabalho propriamente dito, ela normalmente tem um cursor para que você possa editar. Dentro do Word, por exemplo, tem lá aquela barrinha que fica piscando para que você possa ter a informação. Mas aqui no Excel, vocês podem notar, não tem aquele cursor piscante. Você tem justamente uma tabela gigante, onde tem várias células, que são a junção, né, entre as colunas e as linhas. E aí você não tem um cursor. Pois, o cursor, gente, ele só vai aparecer no momento que você começar a fazer a inserção de alguma informação. Essa informação você tem que decidir se você quer colocar aqui na célula I3, ou I6 no caso, se você quer colocar na célula N3, se você quer colocar na célula A11 e assim por diante. Então, decidindo primeiro aonde você vai começar a inserir a informação, a partir desse momento você vai lá e clica no local e insere seus dados. Inserir como, Anderson? Inserindo, digitando, simplesmente digitando. Onde você começar a digitar, o cursor vai ser localizado lá dentro. Então vamos testar? Deixa eu dar só um zoom aqui na tela para a gente poder visualizar melhor a informação, né? Que está mais afastado. É até um detalhe bem interessante, você pode usar durante a edição. Você pode apertar aqui nesse maisinho aqui embaixo, ó, onde você vai visualizar a tela mais próxima de você para facilitar você enxergar o que está sendo trabalhado. Então, observe aqui como é que funciona. Como eu falei, o cursor está aqui na célula 1. Então, como é que você faz para inserir a informação? Simplesmente você digita. Olha só, inserindo a informação. Pronto, dá Enter para confirmar. Você viu que enquanto eu estava digitando, o cursor ele ficou aparecendo e permitindo que o texto fosse inserido. Caso você queira fazer alguma alteração, que a gente chama de adição, né? Caso você queira acrescentar alguma coisa, retirar algo ou simplesmente editar, consertar alguma coisa que você errou, simplesmente você chega no local que você começou a inserir os dados. No caso aqui da gente foi no A1 e aí simplesmente você clica duas vezes. Observe o que acontece. Ó, o cursor retorna a aparecer.
As setinhas de movimentação do teclado também vão ficar disponíveis para que você possa acessar. E aí você pode ou apagar alguma coisa. Opa, errei aqui, deixa eu começar de novo. Olá, cliquei. Ou você apaga alguma coisa com backspace normal, com delete, ou você pode acrescentar novamente uma informação para que ele possa ter esses dados inseridos dentro da célula. Finalizando o processo, você simplesmente tecla Enter, pronto, e aí ele finaliza a edição e você inseriu a informação aí dentro. Um detalhe outro interessante é que a gente tem que perceber é que quando você insere a informação aqui na coluna A, ele acaba ultrapassando o espaço e indo para a coluna, no caso aqui até na C, como vocês podem observar aqui na tela. Por que aconteceu isso? Porque o espaço da coluna A é insuficiente para caber toda a informação. Então o que você faz? Vem aqui em cima, ó, e aumenta a largura da coluna. Coloca o cursor entre a coluna A e a coluna B e aumenta a largura. Dessa forma você não atrapalha a próxima inserção de informação, que seria na coluna B e na C e assim por diante. Então, sempre se concentre na edição que você está fazendo daquela informação. Você digitou ali dentro é que a informação vai ficar. Mesmo que aparentemente ela fique na coluna B ou na C e assim por diante, não está. Ela vai estar justamente no lugar onde você inseriu a informação inicialmente. Pronto, isso seria a base da organização dentro do Excel. Quando você começa a digitar, o cursor aparece, querendo editar alguma coisa, você clica 2 vezes e ele retorna para a posição normal. Vamos usar aqui uma tabelinha previamente digitada, que eu usei aqui para a gente economizar tempo, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou abrir aqui a outra janela, onde eu tenho uma tabelinha de uma folha de pagamento. E aí vamos ver algumas formas que a gente pode usar para organizar essa tabela e deixá-la de um modo apresentável. A primeira informação que você percebe aqui logo no início, aqui na célula A1, é que ela tem um título. A forma de organizar o título dentro do Excel é um pouquinho diferente lá do Word, que a gente está acostumado mais. Como é que seria? Basta você clicar, no caso no local onde você quer centralizar a informação, e aí você tem que centralizar, não é isso? Tem um botãozinho centralizar aqui em cima que a gente já está acostumado. Mas se você centralizar aqui dentro do Excel, olha só a diferença. Quando você clica, ele fica centralizado dentro da coluna onde você está. A célula está na A1, então ele centralizou o conteúdo, no caso minha palavra folha de pagamento, dentro da coluna A. Então, a centralização dentro do Excel é um pouquinho diferente daquilo que a gente vê nos outros programas. Para você entender, você primeiro tem que destacar as áreas onde você vai utilizar. Então, no caso aqui, eu quero centralizar em relação à tabela. Se a minha tabela vai da coluna A até a coluna H, então eu seleciono esse espaço todo aqui na linha 1 até a coluna A. E aí, para centralizar ele ficar aqui no meio bonitinho, como ficaria lá no Word, você tem que usar esse outro botão aqui, ó, mesclar e centralizar. Nele, você, além de ter a centralização, como está dizendo no nome do botão, ele vai mesclar. Essa mesclagem é justamente a quebra da divisão das colunas que você tem lá. Então, observe como é que fica. Quando eu clico aqui, ó, automaticamente, ele quebra a divisão entre as colunas, tá vendo? Todas elas viraram uma célula apenas e centralizou o conteúdo lá dentro. Beleza, muito bom. Vamos continuar? Note que também aqui tem algumas partes faltando, ó, administrar, aí tá faltando são, salário bruto, o O tá cortado, vale transporte também tá cortado e assim por diante. Por quê? Porque a coluna é insuficiente, a largura da coluna foi insuficiente para caber o conteúdo. Então como é que a gente faz para ajustar isso? Antes você já me ensinou isso aí. É só eu clicar aqui 2 vezes entre uma coluna e outra que ajusta tudo. Beleza, vai funcionar de cada um. Mas o detalhe agora, ó, para a gente adiantar o trabalho, para você não ter tanta trabalho de estar clicando um por um, fora, você clica fora da tabela e dá um Ctrl T geral para selecionar tudo. Saiu aqui, Ctrl T geral. E aí quando você fizer isso, agora sim você vem entre uma coluna e outra e clica 2 vezes. Olha só como fica legal. Automaticamente todas as colunas se ajustam ao seu conteúdo, ou seja, DEP, que é uma largura pequenininha e o conteúdo também é pequeno, ele ficou lá ajustado segundo a quantidade de itens que tem no DEP. Já aqui no Vale Transporte, você vê que a palavra é grande, né? A frase é grande, ele já colocou uma largura maior e assim ele fez com todos eles. Então você economiza um tempão, em vez de estar clicando 2 vezes entre um e outro, você simplesmente vai lá, seleciona tudo e dá esse Ctrl T que ele seleciona geral. Agora sim eu posso dar um Ctrl T dentro da tabela para poder eu colocar as bordas, para ficar uma tabela de verdade, que até então não é uma tabela, é só um texto tabulado. Então, para poder eu fazer esse tipo de ação, eu seleciono a tabela toda, lembra que eu dei um Ctrl T aqui dentro, e aí para selecionar as tabelas paralelas aqui embaixo, ó o que eu posso fazer. Seguro o Ctrl e aí eu seleciono as tabelinhas aqui de baixo.
mantenho o CTRL selecionado e aí ó, eu seleciono todo mundo. Desse jeito eu economizo tempo também. Aí eu vou lá, ó, aqui na parte das bordas, do lado sublinhado, entre o sublinhado e o preenchimento, eu clico na setinha e peço a opção todas as bordas. Automaticamente as bordas são colocadas e a tabela agora realmente tem cara de tabela. Falta agora a gente só dar uns ajustes aqui, por exemplo, em relação aos números. Observe que os números estão em formato cru, só o número mesmo. Mas a gente pode ver que aqui na tabela está tratando de salário, está tratando de INSS, está tratando de vale transporte, então são valores. Então, salário bruto, INSS, vale transporte, salário de família, salário líquido, além desses resultados aqui debaixo das somas, então também são informações numéricas, só que são valores, são monetários, é dinheiro, gente. Então, como é que a gente faz para poder arrumar isso aqui? Digita normal, né? Não bota ponto, não bota nada, só digita o número. Mas depois, ó, eu tenho como fazer o ajuste dele. Também seguro o CTRL para selecionar alternado, ó, bem facinho. Seleciono todos os campos que vão ser valores. Não selecionou DEP não, porque DEP é a quantidade de filhos, é dependente, né? Então não precisa, é quantidade, é número mesmo. E aí, estando assim, todos selecionados, basta eu vir aqui, ó, nesse formato, parece uma cédula com as moedas na frente. O nome do botão é formato de número de contabilização, um negócio muito formal. Eu chamo de dinheirinho. Chega lá no dinheirinho, ó, e clica, pimba, pronto. Todos eles ficaram no formato monetário com o R cifrão, com a vírgula, separador de milhares, tudo bonitinho, tudo arrumado de um modo muito prático, muito rápido. Vocês podem observar que a forma tanto de você inserir como de você formatar é muito simples. A forma de inserir, você escolhe a célula onde você quer trabalhar, digita lá dentro, não tem problema nenhum. Depois você pode editar clicando 2 vezes naquela célula que ele vai permitir essa edição. E depois que você digitou, você tem como arrumar a largura clicando 2 vezes entre uma coluna e outra. Se selecionar a tabela toda também vai selecionar tudo, vai controlar tudo. Bem como também você tem como ajustar o formato do número de um modo também muito fácil. É só selecionar e procurar aqui. Ah, Anderson, e se eu estivesse trabalhando com a tabela com valores monetários em dólar ou em outra moeda qualquer? Olha só, mantenho a seleção nas áreas que eu selecionei antes. Lembra que eu estou segurando o CTRL para selecionar alternado. E eu venho na setinha do lado do dinheirinho lá, ó, e tem Estados Unidos, inglês, ó, é o nosso amigo dólar. Deu uma saída aqui, mas ó, é o dólar. E se fosse lá no euro, ó que legal, pronto, ele já bota o euro lá. E se fosse em outra moeda qualquer, você tem aqui mais formatos de contábil e ele vai abrir a janelinha da formatação do número e lá dentro você vai ter as opções de outras moedas que podem ser aplicadas. Como você pode observar aí, ó, tá vendo lá? Aí você clica aqui na setinha e procura outros símbolos, tem vários símbolos diferentes, você pode visualizar aí e procurar aquele que lhe agradar. Certinho? Mas no nosso caso é dinheiro do Brasil mesmo, não vale muito, mas é o que a gente tem e tá lá o nosso dinheiro formatado, tá lá o R cifrão, bonitinho. Beleza, gente? Se ficar alguma dúvida, por favor, coloca aí nos comentários. Entre em contato com a gente através de das nossas redes sociais, que também vão estar todas descritas aí na descrição. Eu vou deixar disponível essa tabelinha para que vocês possam já ter uma ideia de formatação, aplicar, né, para ter que digitar tudo de novo. E vocês vão tirar alguma dúvida aí, pode mandar para a gente nos comentários que a gente tira e responde por aí mesmo, tá certo? Por favor, pessoal, se você gostou, curta o vídeo e sempre que possível compartilhe essas informações com outras pessoas para que a gente possa cada vez mais crescer e estar trazendo novos conteúdos para vocês. No mais, muito obrigado pela atenção, por esse tempo que você dispensou assistindo o nosso vídeo e até a próxima.